Seja bem-vindo ao canal Teologia EATRI, Teologia para a Vida, sempre falo isso. Bom, eu falei para vocês semana passada que o livro do vídeo da semana seria Discernindo os Tempos, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, né? Que é um livro que reúne palestras que ele deu entre 42 e 77, tal. Então são palestras 1942 a 77, um livro até fino, né? É bem antigo, não sei se a editora PES vai publicar ele ainda, mas eu considero a obra mais importante do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá? Ele é assim, na verdade, ó, pretinho, né? Não é preto, ele é meio um cinza bem escuro, muito bonito o livro, né? Do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele tem essa luva aqui, ó. A própria editora colocou aqui que esse é uma das obras mais significativas do Dr. Martyn Lloyd-Jones, né? Eu acho que é verdade. Eu sei que tem muito texto do Martyn Lloyd-Jones, mas eu acho que esse livro é o mais importante dele, tá? Porque as palestras do Dr. Martyn Lloyd-Jones falam muito sobre o que nós estamos vivendo hoje. Então ele foi meio que um profeta, sabe? Ele agiu mesmo ali dentro do termo correto da profecia. Ele tentou corrigir uma geração que vem do século XXI cheio de problemas, e não deu jeito, né? Não deu certo. Infelizmente, a gente está aqui até hoje tentando corrigir aquilo que o Dr. Martyn Lloyd-Jones e outras pessoas, que eu vou falar daqui a pouco também, tentaram corrigir, né? Então o livro do Discernindo os Tempos, seria até importante a editora publicar de novo isso aqui, tá? Tem muita coisa aqui que infelizmente bate com a nossa realidade também. E tudo isso tem a ver com o século XX, sabe? O século XX foi um século muito problemático. Nós estamos no século XXI, estamos colhendo alguns problemas que o século XX começou a surgir, tá? Antes de falar sobre isso, eu quero pedir você de ser inscrito no canal, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe comentários aqui que eu respondo comentários, tá? Aqueles que estão dentro do tema, eu respondo sempre também. Temos live toda quinta-feira aqui no canal, tá? Então toda quinta-feira às 10 horas tem live. Vocês podem assistir as lives gravadas também qualquer dia, né? O dia que vocês puderem mesmo assistir, fica liberado para todo mundo. Tem área de membro com estudo próprio para membros acontecendo aqui no canal também. Então, seja membro, o link está aqui embaixo, né? Vamos lá então, o que aconteceu no século XX, pessoal? A nossa cultura estava saindo ali do iluminismo, do humanismo, né? E estava entrando lá no pós-modernismo, né? E o que acontece? E que isso é muito estranho. E até reflete que isso não é uma ação apenas humana, mas também sobrenatural sobre toda a Terra, né? O ser humano tinha deixado a Bíblia Sagrada e a Igreja como fonte da verdade, né? Isso foi culturalmente espalhado por todo o mundo, né, do iluminismo, do humanismo e tudo mais. Mas no século XX as pessoas foram para um outro extremo, que é o extremo da irracionalidade. Bom, se antes a Bíblia era a nossa fonte da razão e tudo que está na Bíblia é verdade, tudo que está na Bíblia é moralmente aceito e tudo mais, no século XX as pessoas passaram a perseguir um tipo de religiosidade mais emocional. O que a gente vai chamar de religiosidade irracional. Por que é irracional? Porque foge da verdade e foge da razão, entende? Então, não estou falando que eles são animais, não. Estou falando que a religiosidade foge da razão. Essa religiosidade mais irracional, ela domina não só a igreja, mas toda a população que vive na Terra nesse período, né? E aí, dentro deste problema, a igreja, ao invés de se posicionar de forma firme, né, em relação ao sola escritura, que é muito racional, ela começou a adaptar a sua mensagem para atender essa geração irracional. E foi aí que os problemas começaram. Bom, lá em meados de 90, 2000, você ainda ouvia muita gente falando contra essas pregações emocionais, emotivas, né? Tão comuns ali em igrejas pentecostais, neopentecostais, até igrejas batistas adotaram esse padrão também, o que fez essas igrejas encherem muito, tá? Muito mesmo, enquanto aquelas igrejas que eram mais racionais ficaram pequenas, né? Continuaram pequenas e, para a glória de Deus, continuaram pequenas, né? Mas isso criou o problema que vocês estão enfrentando hoje, com igrejas pretas, igrejas liberais, né, igrejas sem membros porque não querem mais ouvir a Bíblia. Olha só, isso tudo é fruto do século XX, entende? E é sobre isso que o Dr. Martyn Lloyd-Jones fala no texto que eu vou ler hoje, tá? Tá aqui. Vocês perceberam que eu tô sem óculos, cara? Mas acho que eu nunca gravei sem óculos.
Eu acho que eu não preciso mais usar óculos, na verdade, né? Já curtiu o vídeo? Curta o vídeo aqui. A gente vai ver um pouco mais sobre o Martin Lloyd Jones e sobre esse evangelho emocional. E eu vou ler para vocês aqui na minha mesa o Martin Lloyd Jones e Jesus falando sobre isso também, tá? Então, vamos continuando aqui no nosso assunto. Teólogos como John MacArthur, isso na mesma época, tá? John MacArthur, aliás, John MacArthur é um pouco depois, R6 Pro também um pouco depois, mas pessoas como John MacArthur, R6 Pro e outro cara que me lembra muito essa fase, esse problema, né, o nosso querido Francis Schaeffer, né? Inclusive tem esse livro Francis Schaeffer para vender lá na loja do canal, tá? Então pode correr lá e buscar. Francis Schaeffer também enfrentou, tanto que o livro de mais sucesso do Francis Schaeffer é A Morte da Razão, que vai tratar justamente desse período cultural e histórico da humanidade, né? Então pessoas como estas pessoas e como o nosso colega Dr. Martin Lloyd Jones aqui, que era um médico que foi convertido ao cristianismo, né? Não sei se você sabe da história dele, é bom conhecer um pouco. Essas pessoas começaram a perceber esse perigo e a pregar contra esse perigo. Existem vários livros sobre esse tipo de problema, inclusive publicados no Brasil, mas que não fazem tanto sucesso porque eles justamente pregam contra esse tipo de religião, né? Esse tipo de religiosidade, diria mais, né? E aí que surge a pergunta do vídeo, né? Que eu vou deixar para vocês responderem também. A pergunta é a seguinte: uma pessoa que foi persuadida emocionalmente a se converter, ela está convertida de verdade? Essa é a pergunta que eu vou deixar vocês responderem aqui embaixo, tá? Boa parte desse problema, pessoal, foi criado pelo sinergismo que começa lá pelo arminianismo no século XVII. É uma evolução. O que acontece? Pense comigo no problema. Você agora tem total livre-arbítrio para fazer o que você quiser, né? Deus, ele não pode te converter sem que você permita que ele faça isso. Essa é a ideia sinergista mais difundida no mundo. Mesmo que muita gente fala, não, Armínio não pregava isso e outros não pregavam isso, eu sei, não importa. Eu estou falando que isso é o que foi mais difundido, sabe? Esta religiosidade, e John Piper comenta isso no livro dele, os 5 pontos, tá? Se você tem o livro do John Piper, 5 pontos, lá no final ele traz um relato sobre como a doutrina do livre-arbítrio, por exemplo, esvaziou muitas igrejas na época que foi difundida. Se você puder fazer essa pesquisa, faça, e mais, coloca aqui embaixo esse texto pra gente, porque eu doei o meu livro 5 pontos. Eu até queria ler, mas eu doei ele. Mas você que tem o livro 5 pontos do John Piper, coloca aqui embaixo esse texto, está no final do livro, tá? Não é difícil de achar, não. Tem vários relatos lá no final do livro. Um desses relatos é sobre a doutrina do livre-arbítrio. Então o que acontece? O sinergismo criado pelo arminianismo e divulgado aí de vários tipos, né? Que depois o sinergismo ele se multiplicou, né? Todo mundo queria criar um sinergismo próprio. Todo mundo queria criar um meio pelo qual o homem era livre de Deus e tudo mais. O que também é um reflexo do iluminismo misturado com a religião e tudo mais. Quando isso chega na igreja, nós temos uma igreja que pode pregar a verdade, mas não pode obrigar a pessoa a aceitar Jesus, né? Então você tem lá a Bíblia falando que Deus é que converte o homem e tudo mais, mas você não tem uma mensagem que força isso por causa do livre-arbítrio, e você também não tem um resultado positivo disso, uma vez que as pessoas claramente não queriam ir para a igreja, elas não queriam ser convertidas. O livre-arbítrio delas estava dizendo não, o tempo todo dizendo não. E nisso, espiritualmente falando, o que estava acontecendo é que o próprio Espírito Santo não estava convertendo pessoas, né? É isso que estava acontecendo de fato. Isso fez com que essas pessoas mudassem a estratégia, criassem um meio de pregar um evangelho que emocionasse as pessoas, sabe? Poxa, agora Jesus, ele precisa de você, sabe? Jesus te ama, ele quer você, ele precisa de você. Ajude ele a te salvar, né? É mais ou menos esse tipo de evangelho, né, que às vezes eu até acredito que não existe, né, cara? Eu não acredito que existe, e no fundo ele existe e ainda é pregado por todo mundo. Bom, é aí que surge
o texto do Dr. Martyn Lloyd-Jones que a gente vai ler a partir de agora. Eu vou ler com vocês, a gente vai pensar um pouco sobre o que ele escreveu e vai ver Jesus passando por uma situação parecida e qual a reação de Jesus em relação a tudo que aconteceu. Bora lá para a mesa. Eu tô com o meu livro aqui, Discernindo os Tempos, aberto. Eu tirei a capa dele, que é essa luva aqui, eu tirei para a gente pegar o livro de fato. E a gente vai ler um pouco sobre o Dr. Martyn Lloyd-Jones e como ele descreve esse problema do século XX e a gente enfrenta ele até hoje, no século XXI. E depois eu vou falar para vocês como resolver, né? A gente vai ver Jesus passando pelo mesmo problema, como eu acabei de falar, e ele vai resolver do jeito certo. O jeito de Jesus é o jeito certo, tá, irmãos? Não é o jeito que dá certo que é o jeito certo. É o jeito que Deus manda que é o jeito certo, tá? Isso porque às vezes o jeito que dá certo não é a vontade de Deus também. Então, qual seria o jeito que dá certo uma pregação? Com todo mundo chorando e se arrependendo e crendo. Sim, mas não é isso que Deus quer sempre. Então, isso não é o jeito certo. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. Bom, Martyn Lloyd-Jones foi um doutor de verdade, tá? Por isso que chamam de doutor. E o nome dele, Martyn Lloyd-Jones. Ele foi convertido e ele passou a ter uma relevância muito grande no protestantismo. Escreveu obras como essa aqui. Escreveu muitos comentários, escreveu outros livros, mas esta obra aqui eu considero uma obra profética, né, do século XX para cá, em relação àquilo que ele fala, tá? Tanto que eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem o grande problema. Vou deixar aberto aqui, eu estou na página 17, se você quiser ler depois, você tem um livro aí, quer ler. Se eu achar o livro para vender, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Vou usar minha lapiseira aqui, porque eu não quero rabiscar mais esse livro, não. Bom, aqui na página 17, a gente tem a continuação do que ele começa a falar sobre a apresentação do Evangelho, tá? O primeiro estudo dele foi publicado, ou ele foi proferido em 42, né? Olha só, 42 antes da Terceira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? E nesse ponto aqui, ele vai tratar sobre a evangelização e os seus perigos, tá? E aí ele vai falar o seguinte aqui nesse parágrafo. Vou ler esse parágrafo, um outro pedaço aqui embaixo, aqui, ó, só para a gente entender qual é o problema e como resolver ele hoje, tá? É isso que eu quero fazer com vocês aqui. Pois bem, há perigos muito graves que surgiram e surgirão referentes a esta obra de evangelização. Há, primeiramente, o perigo de exaltar a decisão como tal, e este é um perigo especialmente quando vocês estão trabalhando entre os jovens. O que acontece? Esse primeiro ponto aqui é importante porque, em meados dos anos 90, a gente já vinha falando sobre o tipo de culto emocional e como a igreja estava preocupada em trazer mais jovens para ela. Isso acabou afetando até outras religiões, tá? Outras religiões perceberam que o jovem desta geração é tão irracional, ele é tão centrado naquilo que sente, naquilo que dá prazer, que ele abandonou a razão e isso fez ele abandonar a própria religião, tá? E isto aqui pegou a igreja de jeito a ponto dela começar a exaltar a decisão da pessoa mais do que a verdade. E isso fez com que muitas igrejas mudassem o discurso, né? E aí vem a grande pergunta que vocês vão responder aqui embaixo. Vale a pena mudar o discurso para alcançar os jovens? Você acha que vale a pena? Olha, a Bíblia vai discordar, hein, se você acha que sim. Mas aí o Dr. Martyn Lloyd-Jones está falando que esse é um dos perigos que envolve a evangelização, né? Por quê? Isso é importante tratar, né? Poxa, o que eu vou fazer se eu prego, né? Se eu falo de Jesus, se eu prego a Bíblia, se eu leio a Bíblia e as pessoas estão cada vez mais distantes de mim por causa disso, né? Muitos pastores ficam loucos, eles querem revolucionar a igreja, eles querem incluir coisas novas, eles querem mudar o que já está dando certo. Para quê? Para alcançar os jovens. O escritor, o John MacArthur, escreveu o livro Com Vergonha do Evangelho, que trata especialmente desse primeiro ponto, tá? Então, eu vou deixar aqui nos comentários o link do livro que eu estou falando para vocês. Então, esse é um perigo de exaltar a decisão como tal. E isso criou cultos jovens, isso criou unções diferentes, como vocês vão ver. A própria Igreja Batista Lagoinha adotando para atrair mais jovens e recentemente fez com que essa mesma igreja adotasse um padrão mais liberal justamente para alcançar os jovens, entende? Então, o compromisso dessas pessoas deixou de ser pregar o evangelho para
alcançar a mente de jovens, entende? O importante para eles não é pregar o evangelho, o importante é converter pessoas, né? Nem que para isso eles tenham que pregar um outro evangelho. O mesmo, o que Paulo disse vale até hoje, né? Se um anjo vier pregando um evangelho que seja diferente do nosso, que seja amaldiçoado. E é isso que essas igrejas acabam se tornando, sabe? Amaldiçoadas por estar pregando um evangelho que pode ser até fácil de ser aceito, mas que não é o evangelho verdadeiro. Então o Dr. Martyn Lloyd-Jones fala sobre isso aqui. Aí ele vai dar um exemplo que foi muito popular na década passada. Tá, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o perigo de exaltar a decisão como tal expressa-se de várias maneiras. Mostra-se às vezes no uso da música, por exemplo, aos que falam sobre cantar e sobre o uso da música, especialmente sobre coros. Lá era coros, aqui no Brasil acho que isso nunca pegou muito bem, né? Como algo que eles usam para dar mais vida a uma reunião. Aqui nós temos aquela musiquinha de fundo das igrejas pretas, que tem o mesmo sentido do que o Martyn Lloyd-Jones está falando aqui, tá? A musiquinha de fundo, ela vem para dar vida, para fazer você aceitar a salvação, sabe? Você aceitar Jesus, ela leva você ao emocionalismo. E na verdade, essa musiquinha de fundo é uma técnica de hipnose, tá? Que funciona muito bem, como vocês sabem, né? Há pouco tempo atrás, eu fui assistir uma pregação do Benny Hinn para saber como é que ele tá, né? Porque dizem que o Benny Hinn se converteu, né? Mentira, ele continua a mesma pessoa. Ele não está nada diferente, ele continua pregando o evangelho emocional, ele continua com a música de fundo, ele hipnotiza toda a plateia e ele continua derrubando as pessoas, tá? Ele faz a mesma coisa, tá? O Benny Hinn ainda é o mesmo falso profeta que ele era. Ele só mudou um pouco o discurso, porque ele foi envolvido ali em alguns problemas, né? Financeiros até. Então ele mudou o discurso e algumas pessoas acham que ele foi convertido. Não foi convertido, continua sendo uma pessoa que prega um evangelho amaldiçoado por Deus, tá? Então esse é o perigo de usar essas músicas para fazer com que a pessoa aceite a Jesus, sabe? Aí tem outro perigo aqui que é muito comum, que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aos que têm o dom de contar histórias de maneira comovente e eficaz. Outros parecem pôr a sua confiança no encanto pessoal do orador. Esse cara aqui é aquele cara que fala muito bem, que tem o dom de falar, de contar histórias. Ele te emociona com a história da vida dele, ele te emociona com a história de outras pessoas. E quando eu leio isso aqui, eu lembro muito do pregador Josué Gonçalves, né? Josué Gonçalves é um pregador que agora aparentemente virou um pregador coach, que fez muito sucesso ali em meados de 2010, né? Até hoje ele faz sucesso, mas em 2010 ele estava estourado. Ele era o pregador dos casais, né? Tudo que ele falava era sobre casamento. Depois ele foi substituído por outra pessoa que segue o mesmo princípio dele, que é o Cláudio Duarte, né? Os dois são contadores de histórias. É claro, eles pregam muito bem, mas eles colocam argumentos na mensagem que são típicos de quem quer convencer pessoas através da história e não do evangelho, tá? Então eu lembro muito desses caras aqui. Bom, é muito bom ouvir essas pessoas, né? Elas são muito articuladas quando falam, mas elas estão tentando fazer você aceitar Jesus de um jeito que não deve ser feito. Eu não posso querer forçar vocês usando técnicas para isso. Isso não é conversão. A conversão verdadeira, ela vem pelo Espírito Santo a partir da pregação da palavra de Deus. Você vai ser convertido pelo Espírito Santo. Não é pela maneira como eu falo, não é pela historinha que eu conto, nem pela música de fundo. Bom, vocês vão lembrar também de outro pastor que reúne todos esses elementos que o Dr. Martyn Lloyd-Jones está falando até aqui. E ele fala mais, tá? Eu não vou ler, mas ele fala mais aqui, que é o Dave Leonardo. Dave Leonardo é um mestre em persuasão. Ele leva a plateia ao choro, mas não é o Espírito Santo que está fazendo isso. Não é Deus que está fazendo isso. É o Dave Leonardo com as suas técnicas de persuasão. Agora, olha só. Isso é um problema sério, porque muita gente está pregando e as pessoas não estão sendo convertidas, né? E o que nós devemos fazer? É um problema que tem que ser resolvido. Eu estou preocupado. Eu estou pregando, mas ninguém está se arrependendo. Eu prego, mas a igreja não aprende, ela não abre o olho para o pecado, ela não abre o olho para a palavra de Deus e tudo mais. Eu sei, esse é o contexto de muitos de vocês que vêm aqui no canal e querem uma resposta. E eu vou fazer isso usando a Bíblia, tá? Fazer isso usando a Bíblia. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e já volto.
Bom, estou com a minha Bíblia aberta aqui. Lucas 4, versículo 14. Começa ali a narrativa de Jesus pregando em Nazaré. Então é esse texto que você vai ver que Jesus passou pela mesma situação. E aí ele vai te dar a resposta agora sobre o que fazer quando você falar toda a verdade, quando você pregar do jeito certo e as pessoas simplesmente te odiarem por isso, ou diferente, né? Ou não se converterem por causa da sua pregação. Aqui nós temos Jesus indo para Galileia, né? E aqui no versículo 16 ele está chegando em Nazaré. Eu vou ler o 16 e o 17 e aí eu vou dar uma explicação bem rápida do que acontece para a gente não ter que ler tudo, e vou para o versículo 28, que é onde acontece o que a gente está falando aqui, tá bom? Ó, o versículo 16 diz o seguinte, ó: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E aí ele lê o texto de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Estas palavras, Jesus vai mostrar que depois, ó, quando ele fecha o livro, ele vai dizer o seguinte, ó: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus, ele leu o texto de Isaías e ele ensinou o texto de Isaías àqueles que estavam na sinagoga. Olha só, hein? E o que acontece quando ele faz isso? Imagina a cena, você ali esperando 40, 50 anos da sua vida ver o Messias, né? E de repente aparece um cara que era filho de José, que era carpinteiro e tal, o cara que é pobre até, né? Ele não era bonito, ele ainda era pobre e tudo mais. Aí vocês veem esse cara abrindo o texto de Isaías, né? Lendo e falando, olha, este texto fala sobre mim, né? Você espera o quê? Você espera que essas pessoas sejam automaticamente convertidas, né? E é isso que poderia ter acontecido, né? As pessoas viram que aquele cara era o Messias prometido. Até hoje eles esperam o Messias prometido, mas ali estava o Messias prometido. Ao invés deles cair em pranto e chorar, abraçar Jesus, gritar, ao invés de fazer isso, cara, o que aconteceu com a pregação de Jesus está aqui no versículo 28. Olha o resultado da pregação de Jesus na sua terra natal. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Caracas, se encheram de ira. As pessoas começaram a odiar o que estavam ouvindo. Estavam ouvindo Deus falando e odiaram ouvir Deus falando. Olha o tipo de pessoa que Jesus tinha na sua frente. Esse tipo de pessoa é o mesmo tipo que está aí hoje, que odeia a mensagem, sabe? Se você pregar a Bíblia, eles vão odiar ainda mais. O que eles querem ouvir é aquilo que eles querem ouvir, e não a verdade. E esse é o problema dessa geração. Então, hoje, as pessoas mudam o discurso para que as outras pessoas aceitem o que elas estão ouvindo. Poucos pastores experimentam isso aqui, né? Poucos experimentam isso aqui. A maioria vai querer adaptar a mensagem, falar de uma coisa legal, contar uma piada, como o Cláudio Duarte faz, né? Vai contar uma história emocionante, como Josué fazia, José Gonçalves fazia. Vai tentar imitar algum desses pastores para que o ouvinte seja satisfeito, ao invés de satisfazer o Deus que manda pregar a mensagem. Jesus estava satisfazendo o Pai aqui, mas as pessoas não queriam isso. E este foi o resultado da sua pregação. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade. Expulsaram Jesus da sua cidade, tá? E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, e dali lançaram Jesus, precipitaram. Tentaram matar Jesus ali pelo que ele falou. Cara, que tipo de resultado é esse, Jesus? Que vergonha, o Senhor não consegue converter as pessoas? Olha, é certo que Cristo não quis converter aquelas pessoas. Eram incrédulas. Aquelas pessoas não estavam esperando a mensagem de Deus, elas não queriam Deus da mensagem. Elas queriam ali cumprir mais um sábado, elas queriam cumprir mais um evento, sabe? De novo, né? Mais uma semana a gente vai vir no templo, vamos ouvir ali, vamos fazer parte da tradição e depois vamos embora, né? E Jesus foi ali pregar a mensagem de Deus e foi rejeitado,
né? Cara, tu mostra pra gente uma realidade. Nem todos vão crer em Jesus. E às vezes, muitos vão negar Jesus. Em uma mesma igreja, talvez a maioria negue Jesus, sabe? Essa é a realidade. O que aconteceu no século XX é que as pessoas não entenderam a realidade e tentaram mudar a realidade. Sabe, eles queriam convencer as pessoas, forçá-las a aceitar Jesus, uma vez que o Espírito Santo não estava fazendo isso. Aqui, Jesus não falhou. Ele fez tudo certinho, fez tudo perfeito, ele é Deus. Mas ele não quis converter ninguém com a sua mensagem. E aí o que muitos vão dizer? Deve ter algum problema na mensagem de Jesus. Os pregadores atuais certamente fariam melhor do que Jesus, converteriam todo mundo. O problema é que o Espírito Santo não converteriam eles, entende? E é este o grande problema. Não adianta você converter pessoas que o Espírito Santo não quer converter. Não adianta emocionar pessoas que o Espírito Santo não vai salvar. E quando você esquece que é ele quem converte o homem, você começa a criar histórias, piadas, sermões diferentes, eventos diferentes, música de fundo, parede preta, luzes. Por quê? Porque você esqueceu que quem converte é Deus. Entende? Quem converte é ele, não você, não a sua pregação. Dr. Martyn Lloyd-Jones nos alertou sobre isso. Nós experimentamos isso na nossa infância, estamos vendo isso crescer hoje em dia ainda. E o que você vai fazer, já que as pessoas não se convertem no lugar que você está pregando? Olha que versículo 20, 30, aliás. Assim que precipitaram Jesus ali do monte, empurraram ele a algum lugar, Jesus, porém, passando no meio deles, retirou-se. Jesus foi embora. Sabe, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. E depois disso, ele foi embora. É isso que ele fez, entende? Ele não voltou atrás e mudou a mensagem. Ele não pediu desculpa por ter pregado a verdade. Olha, me desculpa, eu falei umas coisas que vocês não queriam ouvir, né? Me perdoa. Não, porque o que ele disse era o que ele tinha que dizer. E se as pessoas não aceitaram essa mensagem, o problema é delas. São elas que vão ter que ver com o Pai o motivo de ter recusado Jesus. Você sabe qual é a resposta de Deus para quem recusa Jesus, tá? Todos serão condenados. Esta geração aqui, igualmente a esta nossa geração, que rejeita Jesus, que procura uma mensagem adaptada, todas essas pessoas serão condenadas ao inferno, não porque você falhou na sua mensagem, não porque você gaguejou lá na frente, não porque você fala demais sobre juízo e menos sobre graça, não tem nada a ver com isso. Não é isso que muda a vida dessas pessoas. Essas pessoas serão condenadas porque elas rejeitaram Jesus. Não se esqueça disso. Não entre em desespero. Não deixe que o pânico tome conta da sua pregação e comece a falar coisas que as pessoas querem ouvir. Não faça isso. Prefira agradar ao Pai do que agradar as pessoas, tá? No final das contas, você não será julgado por pessoas. Você será julgado por Deus. Assim como essas pessoas que rejeitam a pregação do Evangelho e, consequentemente, rejeitam a Deus. Então deixe que eles busquem as músicas, deixe que eles busquem as histórias, os falsos mestres e tudo mais. Pregue a verdade. Como Paulo fala, pregue a palavra. Pregue a palavra, a tempo, fora de tempo, assim como Paulo pregou. Paulo também não estava preocupado se você ia aceitar ou não o que ele estava pregando. Sabe, tem até um texto que ele vai falar, olha, a minha pregação não é baseada em artimanhas humanas, sabe? Eu não estou aqui para dar um jeitinho para vocês aceitar, não, eu prego o Evangelho. Ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho desta mensagem, porque é esta mensagem, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tá? E é isso que a gente tem que fazer a partir de hoje também, pregar a verdade. Olha, a gente vai entrar num período que talvez não seja tão fácil para aqueles que são cristãos, tá? Provavelmente nós vamos experimentar muito mais o que Jesus experimentou em Nazaré do que no passado, tá bom? E você deve ter o seu coração aí, pelo menos o seu coração calmo, né? O seu coração tranquilo, sabendo que se as pessoas não estão sendo convertidas, é porque Deus não está convertendo elas, tá? E não porque você está falhando. É claro que isso não vai
excluir a sua responsabilidade de fazer um bom sermão, de falar direito e tudo mais. Só que você tem que ter em mente que quem converte é ele e não você, beleza? Gostou do vídeo de hoje? Nós lemos aqui o Dr. Martyn Lloyd-Jones. É um tema complicado, é um tema necessário. Eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também. Por isso eu vou pedir você, mande esse vídeo para mais pessoas. Desde que mais pessoas descubram esse conteúdo, para que elas fiquem calmas em relação a esse tipo de conversão, sabe? Para que elas parem de tentar obrigar as pessoas a se converter e comecem a pregar a Bíblia Sagrada, que é o que elas têm que ouvir, tá bom? Vou ficando por aqui. Até mais uma semana pra gente aí. A quinta-feira tem live no canal, como eu disse. Vamos falar sobre uma vida com propósitos. E eu espero vocês lá. Tá? E se Deus quiser, nós vamos fazer a live, claro, é Ele que manda. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fiquem com Deus e até mais.